E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma história que, olha, vai muito além da tecnologia. Porque o Bitcoin não é só um monte de código, não. Ele é, na verdade, a realização de um sonho ideológico bem antigo, a busca pela liberdade financeira. E foi uma jornada, viu? Levou décadas para se concretizar. Para entender essa história toda, a gente vai seguir uns passos. Primeiro, o sonho de ter um dinheiro livre. Depois, os desafios gigantescos de criar confiança no mundo digital. Aí, a gente vai ver as ferramentas de criptografia que fizeram a mágica acontecer. A chave mestra que foi a prova de trabalho e, no final, como tudo isso virou uma espécie de manual contra a censura. Então vamos lá. A raiz de tudo isso é uma ideia central, quase uma utopia, sabe? O sonho de ter uma economia totalmente despolitizada, livre do controle do Estado. E essa visão era o motor dos cypherpunks. A ideia deles era simples e genial: usar a matemática pura da criptografia para construir um espaço digital que fosse livre de verdade. Um lugar seguro para o mercado, que não dependesse de leis ou de governos para se proteger, mas sim de um código que ninguém pudesse quebrar. Pois é, mas essa era a grande questão, né? A pergunta de $1 milhão, que tirou o sono de muita gente por décadas. Como é que se transforma essa ideia, essa utopia digital, em algo que funciona de verdade? E que, principalmente, seja seguro? E aqui está o ponto crucial. Isso não era só um quebra-cabeça técnico. A coisa toda tem raízes profundas no pensamento libertário. Pensa só, gente como o economista Friedrich Hayek já defendia que o dinheiro tinha que ser separado do Estado. E aí, os cypherpunks olharam para a criptografia e pensaram: é isso, essa é a ferramenta que faltava para a gente finalmente conseguir fazer isso acontecer. Só que para tirar esse sonho do papel, era preciso resolver um dos problemas mais cabeludos da ciência da computação. O principal de todos era: como é que se cria confiança entre um monte de gente que não se conhece num ambiente digital onde, vamos ser sinceros, qualquer um pode mentir? Esse desafio tem um nome famoso: o problema dos generais bizantinos. Imagina a cena, vários generais cercando uma cidade inimiga. Eles precisam atacar todos juntos para vencer, mas a comunicação é feita por mensageiros. O problema? Alguns desses generais podem ser traidores e mandar mensagens falsas para bagunçar tudo. E aí, como é que os generais leais conseguem entrar em acordo e atacar na hora certa? Esse é o dilema. A solução para essa enrascada é o que a gente chama de consenso bizantino. Na prática, é um protocolo, um conjunto de regras matemáticas que faz com que uma rede com milhares de computadores que não confiam uns nos outros consiga, mesmo assim, concordar sobre uma única verdade. É basicamente a solução do problema dos generais, só que no mundo dos computadores. Só que tinha um porém, um problemão, na verdade. As primeiras tentativas de criar esse consenso tinham uma falha grave: o chamado ataque Sybil. Imagina que um cara mal intencionado podia criar milhares de identidades falsas, como se fossem fantoches, e usar esse exército de mentira para dominar a rede e bagunçar o consenso. E isso, por muito tempo, foi um obstáculo que parecia intransponível. E aí que a coisa fica interessante. Para superar esses desafios todos, os pioneiros da criptografia criaram um verdadeiro arsenal de ferramentas matemáticas. E agora, a gente vai ver como cada peça desse quebra-cabeça se encaixou perfeitamente. A primeira grande ferramenta é a criptografia de chave pública. Ela é basicamente o que garante a segurança na internet hoje em dia. É fácil de entender, ó. Pensa que a sua chave pública é como o seu Pix ou o número da sua conta. Você pode dar para todo mundo. Já a sua chave privada é como se fosse a sua senha do banco. É secreta, só sua. É ela que prova que o dinheiro é seu e autoriza qualquer transação. A segunda peça do quebra-cabeça são as árvores de Merkle. Pensa nelas como um jeito super inteligente de pegar um livro de contabilidade gigante com todas as transações e resumir tudo numa única impressão digital. O genial disso é que se alguém tentar mudar uma vírgula sequer em qualquer lugar desse livro, a impressão digital final muda na hora. É um jeito super eficiente de ter certeza que ninguém alterou o histórico. E com isso a gente chega na chave mestra, a peça final que resolveu tudo. E o mais maluco é que a solução para o tal do ataque Sybil não veio de pesquisa sobre dinheiro digital, não. Veio de um lugar que ninguém esperava, da luta contra o spam de e-mail. Pois é, parece loucura, mas é a pura verdade. A ideia original da prova de trabalho, o Proof of Work, não tinha nada a ver com grana. Era para combater e-mail indesejado. A proposta era bem simples: obrigar o computador de quem envia o e-mail a resolver um probleminha matemático minúsculo. Para uma pessoa normal mandando um e-mail, isso não faz nem cócegas. Mas para um spammer tentando mandar milhões de e-mails de uma vez, o custo de toda essa computação se tornaria absurdamente caro. E aqui entra a sacada de mestre de Satoshi Nakamoto.
Ele pegou essa ideia que era para combater spam e transformou ela no coração do Bitcoin. E a prova de trabalho resolveu tudo de uma vez só. Primeiro, acabou com o ataque Sybil, porque criar identidades falsas ficou caro demais. Segundo, criou uma competição justa para ver quem valida as transações, garantindo o consenso. E terceiro, virou um mecanismo para criar novas moedas de forma justa, recompensando quem ajuda a manter a rede segura. Uma tacada só, 3 problemas resolvidos. Genial. E foi assim que, juntando todas essas peças, aquele sonho antigo dos libertários finalmente virou realidade. Um sistema financeiro que não pode ser facilmente censurado e que não depende de um controle central. Isso aqui mostra uma mudança de paradigma, uma virada de chave fundamental. Pensa bem, no sistema financeiro tradicional, para fazer qualquer coisa, você precisa da permissão de alguém no meio do caminho, tipo um banco. Já no sistema do Bitcoin, é a matemática que garante o seu direito de transacionar. A gente sai de um modelo que pode ser censurado para um que, por natureza, foi feito para resistir à censura. E isso hoje em dia é mais relevante do que nunca. A gente vive num mundo onde contas bancárias são congeladas e sanções financeiras são usadas como armas de guerra. Nesse cenário, a criptografia surge como um tipo de escudo, uma ferramenta para que as pessoas consigam manter sua autonomia e proteger o que é seu. No fundo, o que a gente tem aqui é um verdadeiro kit de ferramentas para a liberdade financeira. Transacionar sem pedir licença para ninguém, ter ativos que não podem ser facilmente confiscados, ter soberania total, controle completo sobre o próprio dinheiro e um acesso que é global. Tudo isso junto dá um poder e um controle financeiro para o indivíduo que antes era simplesmente impossível de imaginar. E a gente termina com uma reflexão. Pensa nisso. A criptografia nasceu como uma ferramenta de guerra, para garantir o sigilo. E agora, essa mesma ferramenta foi libertada e está na mão de qualquer pessoa. Essa distribuição de poder de forma descentralizada é um dos maiores experimentos sociais e econômicos da nossa era. E as consequências disso? Bom, a gente está só começando a ver. Valeu por acompanhar essa jornada com a gente.